Atenção! Alexandre Matos esteve presente nesta quinta-feira lá no Charla Podcast. Em um momento da entrevista do Matos, o assunto foi o Vasco da Gama, a passagem de Alexandre Matos pelo Vasco que foi tão criticada pelos torcedores. E o próprio Alexandre Matos revela algumas informações ali de bastidores que ninguém sabia. Como ele fala da falta de autonomia, que ele não conseguia fazer contratações, com as discussões que ele teve também com a 77 Painters. Ou seja, Alexandre Matos deu muitos detalhes desta entrevista. E eu gostaria de colocar aqui na tela para vocês as principais falas do Matos em relação à sua passagem no Vasco. Vale muito a pena conferir. Só que antes eu vou pedir a cada um de vocês que deixem aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de vocês. Agora se liga nas principais falas do Alexandre Matos. Provei que é um time gigantesco. Uma torcida espetacular e um time gigantesco. Né? O que eles fazem no estádio, a festa, o apoio, a paixão. É quando é contratado também, quando foi um negócio... Quando você viaja pro Brasil afora, a imensidão que é nos aeroportos. Tudo, é um time gigantesco o Vasco, né? Que não deveria ter passado nada, nem um décimo do que passou nesses últimos 20 anos, né? O que aconteceu no Vasco, eu fiquei lá tremendo, eu não consegui trabalhar. Não da maneira que eu fui comunicado que seria, porque senão eu não teria nem ido. A verdade é essa. Nunca falei disso e não estou tirando o meu da reta, não é isso não. Mas muito das coisas que foram feitas lá, não tinha uma aprovação minha. Era um debate de falar, olha, esse caminho eu não teria. Mas eu não era o chefe, então o chefe falava, mas é isso que a gente quer, tudo bem. Isso acontece, sempre aconteceu. Quantas vezes eu já virei no presidente Palmeiras, lá atrás, e falo, olha, eu acho que esse caminho não está certo, mas estamos juntos. Certo? Tô junto. Vamos embora, o que é isso aqui? Vamos fazer então. Entendeu? Acho que isso não está certo. E quando eu fui contratado, o que me disseram era isso, olha, nós precisamos muito da sua experiência, porque a gente está chegando no mercado sul-americano, a gente entende que tem muita coisa que a gente ainda está aprendendo, né? Porque a maioria não, a totalidade deles, eles ficavam na Europa, né? E são grandes profissionais. Da 777. Da 777. São grandes profissionais. Na Europa. No Brasil tem uma particularidade do futebol brasileiro. Eles não entenderam essa parada. Aqui, né? Então, assim, muito das coisas que aconteceram, para não falar a totalidade, e não tirando o meu... Na época, é muito fácil chegar aqui e falar assim, não tem nada, não, eu tava lá, né? Eu tava lá, eu confrontava. Tanto é que minha relação lá durou pouca. E eu sou um cara de longos projetos. Pô, fiquei 5 anos no Palmeiras, 7 anos no América, 3 no Cruzeiro. Então, assim, porque não dava essa empatia daquilo que se imagina, daquilo que foi dito na contratação, pro dia a dia. Então, assim, não consegui nem montar uma equipe de trabalho. Não, pode contratar lá sua equipe de trabalho. Não, na hora lá não foi bem assim. Não, né? Na hora lá de ideias, de debate, esse jogador, aquele jogador, sabe, esse profissional, categoria de base, enfim, uma série de coisas que não foram da maneira que eu entendia, e não sou dono da verdade, não é? Mas eu fui contratado para isso, era a minha responsabilidade. Então eu não consegui ter essa empatia, engajamento com o torcedor, porque eu não consegui ser eu. Fazer o que você fez de outros clubes. Não consegui ter a liberdade, de novo, não é autonomia total de fazer tudo na minha cabeça, não é isso. Mas tem coisas ali. Mas não é liberdade. E não vou ficar falando aqui porque é coisa interna, mas coisas que eu claramente sabia que não ia de acordo com aquilo que a torcedor. Eu acho que a comunicação ali foi mal feita em todos os sentidos. E quando não tem uma comunicação clara, e eu tentei, lembra de uma entrevista que eu dei? Eu ia testar essa entrevista. E ali, amigo, rompeu tudo. Ali foi um denominador. Ali foi, não pode ser assim, tem que estar conosco. Não é estar conosco, é explicar transparente o que é que está sendo feito. Porque senão a torcida imagina uma coisa, a gente imagina outra. E aí tem um abismo aqui de ideias. Na entrevista do Matos ficou bem claro uma situação que eu acho que resume um pouco a relação. Algo que você disse mais ou menos na entrevista. Um dos pontos que você pegou na entrevista, que eu acho que foi essa, que aí acho que isso mostra muito. Você citou a contusão dos jogadores, que foi uma contusão que pegou todo mundo de surpresa. Foi o Jair e o Paulinho, 2 jogadores que ainda não voltaram. Importantes pro processo. E você falou na coletiva, pra ter uma noção. A gente teve 2 baixas importantes. Você quer saber o quê? Vai repor? Aí você falou, eu apresentei uma série de nomes e eu tive negativa de lá. Por questão de não se... Que tinha aquela situação. Eu acho que era muito perfil, sabe? O que quadrar o jogador que chegar... É o que parece. Isso é revendido. Fora. O que parece de fora assim. O 777 tinha uma prática muito clara de contratar jogadores jovens para revenda. Era isso. E, assim, pensava nisso acima do que estava acontecendo em campo, às vezes. Para ser bem honesto, nem eu sei te dizer se é isso. Porque eu perguntei várias vezes qual é o propósito. Qual é o propósito? É fazer dinheiro? É ganhar título? Nunca me foi dito isso. Eu acho que o grande defeito meu
com essa minha experiência de 20 anos, foi eu não ter alinhado tudo no início. Porque foi tudo muito rápido. Eu estava lá no Atlético, ia viajar um pouquinho naquele fim de ano, né? E já fazendo o do ano. E aí me ligaram, e aí, ok, me passaram um baita de um projeto, um baita do clube. Queria ir pro Rio também, sabe? Nunca tinha trabalhado no Rio. Tinha feito grandes coisas no Atlético, sabe? Tava muito na boa. Foi duro para mim ligar pro presidente Petralha e dizer que eu ia sair. Mas ali foi muito rápido, eu não conseguia alinhar as coisas como tinha que ser alinhadas. E aí não deu certo, amigo. Não deu certo. E aí você vai no confronto. E aí as você leva os nomes, aí o cara, não. Era sempre confronto, pô, mas por que vocês me contrataram? Esse caminho não é esse. Esse caminho não é esse. Quer fazer? Vamos fazer, tô junto. Mas não vai dar certo. Eu acho que a comunicação foi mal feita, certo? Desde o início. Tinha uma crítica muito grande, eu nem tava lá. Uma frase famosa, olha, nunca mais vai jogar sem dinheiro que o Flamengo tem. Alguma coisa assim, né? E eu dizia, gente, isso nós precisamos derrubar isso. Porque não é isso que a gente está pregando aqui no dia a dia. Não, mas isso vai acontecer, mas a longo prazo, daqui 10 anos, a torcida do Vasco não suporta isso. Entendeu? Outra coisa que foi muito duro, eu tenho um relacionamento bom com o Pedrinho. E eu dizia pra gente, vamos trazer o cara pra cá. Não, mas não pode. Você falava? Falei várias vezes. Não, não pode, não sei o quê. Mas vamos trazer o cara pra cá. O cara pode nos ajudar. Não, mas não pode. E aí eu sou funcionário, amigo. Aí não é comigo esse negócio. Entende? Aí eu tenho que respeitar e obedecer, né? Não é isso? Então tá, não vou ter relação. Não é que não vou ter relação, mas não vou. Pô, Pedrinho, o que você acha desse jogador aqui? Vão fazer, não vão fazer? Sabe por quê? Porque naquele momento a gente precisava trazer um pouquinho dessa paixão vascaína lá pra dentro. Tava muito frio aquilo ali. Vasco no Vasco, né? Tava muito frio aquilo ali. E o Pedrinho tinha acabado de ser eleito. Sabe? É isso. E por que tá melhorando bastante? Não vou falar que tá dando certo, tá melhorando bastante. Porque eu acredito que eles também imaginam que tem que melhorar sempre mais. É igual o Cruzeiro. Sim. Estão melhorando cada vez mais. Então, por quê? Porque tem isso, tem um entendimento daquilo que o consumidor, que é a torcida, quer. Então, para mim, a não congruência de ideias daquilo que o torcedor queria para aquilo que a empresa queria, e aí você me pergunta o que a empresa queria. Eu não sei. Aí só eles podem dizer. Eu não sei. Rabo de foguete. Então, isso aí é que criou isso. E aí eu tava no meio do centro da coisa. E eu vim com uma expectativa muito grande. Mais dinheiro. Só que eu... Não, o torcedor vai esperar também. Só que atado. Né, preso, não tem jeito, não tem caneta, não é comigo, sabe? E, pô, eu direcionei esse caminho para esse momento. Depois, nós vamos ajustando. Mas nesse momento a gente precisa fazer isso. Mas e aí é sim ou não, e tá tudo certo. Os caras o Pelourenço não vai falar não, assim pra mim todas as vezes. Sim. Aliás, já falou não pra mim algumas vezes. É só de contratação de jogador, de tudo. Vamos fazer isso aqui na base, vamos fazer isso aqui, vamos fazer uma reforma assim. É natural isso. Quantas vezes o Maurício Galhão, o Paulo Nobre, Gilvan, quantas vezes? Natural, mas o fim, o propósito, você tem que ter ele muito claro lá dentro. E tem que comunicar isso muito claro. E isso não foi feito, talvez por isso que tenha desandado. Quando tu viu a minha parte. Quando tu viu isso tudo acontecer, qual foi a tua... Depois que tu saiu, né? Não, depois que eu saí, até aconteceu que depois que eu saí virou justiça, enfim. E aí, me parece que hoje, 777 nem quer estar lá, pelo que eu vi, não sei. Sim, eu vi pela imprensa. Porque a questão de recurso, assim, não foi algo Era adotado, assim, né? Era essas coisas. Então, assim, entrei e aí chega uma hora que você fala assim, melhor sair logo do que ficar embromado aqui dentro e não ter uma saída. Foi aí que eu comecei a dizer, gente, pode me tirar então, deixa eu seguir minha vida, sabe? E aí foi a entrevista, que eu fui muito educado, mas fui transparente, né? Eu acho que a verdade, ela tem que ser sempre. Claro que tem estratégia. Claro que tem estratégia. Mas a verdade, ela tem que ter. E quando você comunica bem, as coisas... Eu já cansei de ver crises feitas pela falta de comunicação, uma comunicação mal feita. Então, nesse caso, eu acho que foi mais esse lado da comunicação, ou a inexistência, ou a não comunicação interna, do que seria tudo, como seria tudo, qual a autonomia, qual é o que você pode fazer e tudo. E não foi, e aí eu me culpo também, eu devia ter pego isso muito fácil, não aceitava. De frente, logo. De frente, mas foi tudo muito rápido, e os donos lá fora, e eu no Brasil, e um CEO novo que tinha acabado de chegar também, sabe? Então eu não consegui pegar as coisas da maneira que tinha que ser, e aí a comunicação externa, que também era um fato que eu queria muito passar, né? Aquela entrevista foi uma, e enfim, aí começou a ter muito embate interno, e aí... Teve jogador que chegou nesse grupo que você não indicou do Vasco, que veio direto... Vou falar isso, porque os jogadores estão lá, e eu adoro todos e tal, mas teve várias situações. De escolhas. Ok, jogador é um bom jogador. Mas veja bem, amigo, com esse dinheiro, a gente monta um time. Mas é o perfil que a gente busca. Ok, mas não tem necessidade disso agora. Isso vai acontecer daqui a uns tempos. Agora nós precisamos montar um time competitivo para brigar lá em cima, para o torcedor voltar, para ter muito sócio, para todo mundo acreditar, inclusive na empresa. Eu falava isso para eles, para acreditar inclusive em vocês. Isso que a gente precisa fazer agora. E para finalizar,
a 777. Eles foram extremamente corretos em todos os sentidos comigo, de tudo. Eu disse, faltou da minha parte ter sido mais incisivo, o que seria, né? Mais até do que pela minha experiência. Sim. Eu podia ter falado desse jeito que eu não quero, desse jeito, tal, entendeu? Mas comigo nunca não tem nada para falar. Conheci pessoas que tiveram uma relação muito boa, o Nico, que é um colombiano, um cara fantástico. O Johannes, que me convidou, adoro o Johannes, fizemos curso da FIFA junto. O Josh, muito pouco contato com ele, mas sempre me tratou muito bem. Então não tem nada para falar. É aquele negócio do casamento que não deu certo, paciência, segue a vida pra lá e pra cá. Ninguém que vai atacar ninguém, muito pelo contrário. Só tenho a agradecer a oportunidade de ter conhecido de perto o Vasco. E quando tu vê o Rafael Paiva no comando do time profissional na 8ª colocação do Brasileiro? Não só ele. Quando eu vejo o David bem lá, né? Parece que a torcida hoje compreendeu o papel dele, o João bem, né? O Esforça fazendo, outro dia fez um golaço e falta. Claro que eu fico feliz, porque são pessoas que acabou que eu tive que vender um sonho. Vem pra cá, por isso, por aquilo, não sei o quê. O Adson, infelizmente, machucou agora. Tava começando a se soltar. Então, assim, é um sonho. Agora, mais do que isso, é ver o Vasco bem. Porque acaba que você cria um carinho. Mesmo eu tenho saído de lá e muita gente ainda ter dúvida, né? Ficar nessa, assim, e tudo. Mas tem também o respeito. Tem muitas pessoas também que respeitaram, que entenderam tudo, como aconteceu. Mas, pô, uma felicidade enorme de ter ido lá, conhecido a instituição. Gosto muito do Pedrinho, torço por ele. Já disse isso pra ele várias vezes. O Pedrinho e a turma dele foi correta comigo. Fizeram meu acordo até pouco tempo atrás. Que nunca ia botar injustiça, nada, não tem nada que fazer, como não fiz, né? E, vamos fazer um acordo, né? Me dá o dia de multa, nada disso, vamos fazer um acordo aqui, tá tudo certo. Vamos seguir que, né? Eu acho que é o correto a se fazer, e fizeram comigo agora. O Amodeu, o Rafael, que era aqui do Cruzeiro, tá lá, o próprio Pedrinho, enfim. O Marcelo, que é diretor lá, tem uma relação ótima com ele. O Marcelo, gosta dele. Então, assim, eu torço por todos. E conheci pessoas lá, o Léo Jardim, o Léo Pelé. Aliás, que profissional, hein? Eu não vou discutir dentro de campo. Gostar ou não gostar dele. Profissional, baita profissional. Um líder do caralho, Léo Pelé. Do caralho. Fala isso. Porra, ele chega lá e toma conta, ajuda. Cara, às vezes ele tá na reserva, outro que entra e vai lá e impulsiona o cara. Puta profissional, puta. Eu fico chateado de ver. Aí é a escolha. O jogador não gosta de jogar. Aí cada um tem uma ideia. Mas tem vários jogadores. Piton, porra, são atletas que eu criei uma relação. O Verrete, Verrete. Então, Verrete eu tinha tentado levar ele pra ter Paranaense. E o time lá não deixou, porque eu levei o Zapelli. Queria levar ele também. Aí o Vitor Roque já ia sair, nós já ia fazer. Só que aí o clube não deixou, depois ele foi pro Vasco. Belgrano, né? É o Belgrano. E eu tinha te perguntado, você chega no Vasco no início da temporada? Início da temporada, e vinha com o Ramon Dias, tinha conseguido, né? Aquela campanha de Novar a Barra. Agora, família, vou encerrar por aqui o nosso conteúdo e espero realmente que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se você gostou, não se esqueça então de deixarem aqui o seu gostei, de se inscreverem no nosso canal. A sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de vocês. Agora encerramos por aqui. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!